Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. Estamos felizes de estar aqui mais uma vez, cultuando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, não é diferente dos dias atuais ou dos dias que vocês deslocaram de sua casa para estar presente aqui, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei presente. Confesso para os irmãos que através desses louvores entoados aqui, essas canções, eu já iria para minha casa transbordando do poder de Deus. Eu já iria para minha casa, meu amado, cheio da graça do Senhor Jesus Cristo. Como Deus ministrou meu coração nessa noite através dessas canções, desses louvores entoados neste lugar nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número também 16. Eu confesso que, como o Senhor me surpreendeu nessa noite com os louvores, confirmando poderosamente a sua palavra neste lugar. Eu não sei se você parou para prestar atenção, todos os louvores falou de adoração, todos os louvores falou de oração, todos os louvores falou sobre o senhorio, o poder de Deus. E quando o pastor Lenilson tomando a palavra e lendo a parte devocional dessa noite, falando sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o profeta Isaías falando sobre a vinda do Messias, sobre o poder, sobre a sua majestade, sobre o seu senhorio, eu pude ter certeza da palavra a ser ministrada nessa noite, e logo após vem essas canções, né? Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso, a partir do número 16, nós vamos ler até o versículo de número 31. Aleluia. Eu vou me virar, eu vou ler aqui no telão, irmãos. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que, indo-nos para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a você que saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. E quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça e a presença das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram na prisão, ordenando aos carcereiros que o guardassem com toda a segurança. Estes receberam tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente veio tamanho terremoto que sacudiu
os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. E o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Somente até aqui. Irmãos, nós deparamos com o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e o que me chama a atenção é que nós vamos ter uma série de mensagens dentro deste capítulo. E Paulo, capítulo 16, vai iniciar com Paulo encontrando um jovem por nome chamado Timóteo. E Paulo, ele vai chamar a Timóteo para começar, para regressar também uma caminhada juntamente com Paulo. E aqui começa uma caminhada do jovem Timóteo. Também nós vamos ver na caminhada do capítulo de número 16, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele é impedido de anunciar a palavra do Senhor em algumas cidades. E nós vamos ver que Paulo, ele teve uma visão da parte do Senhor, que um homem aparece em uma visão para Paulo, chamando a Paulo para ir à Macedônia. E a Bíblia vai dizer que Paulo, tendo conhecimento daquilo que ele viu, ele vai descer para a Macedônia. E a Bíblia vai dizer que Paulo, e junto com seus companheiros, vai à praia também. E ali se encontra com algumas mulheres, e Paulo, eles desceram para orar. E a Bíblia vai dizer que eles começaram a ministrar a palavra do Senhor. Uma mulher por nome de Lídia, ela, visitada pelo poder de Deus, ela oferece Paulo e seus companheiros estadia em sua casa. E ali aqueles homens começam a ministrar, a falar do amor de Jesus. E nós vamos ver que Paulo e seus companheiros, eles descendo para o templo para orar. E a Bíblia vai dizer que aparece uma mulher, ela tinha um espírito de adivinha, e esse espírito começa a pregoar pela cidade, que Paulo e Silas, aqueles homens, eram verdadeiros homens de Deus, e o que eles pregavam era uma palavra que mudava a história. O que me chama a atenção, meus amados irmãos, que dentro deste texto, próprio Satanás, ele começa aqui a falar a respeito da vida de Paulo e Silas. O próprio Satanás começa a usar aquela mulher para falar quem era Paulo, também para falar quem era Jesus, a quem Paulo e Silas e os seus companheiros pregavam naquela cidade. E a Bíblia vai dizer que por alguns dias, aquela mulher perseguia ou seguia Paulo e Silas, falando quem era Jesus, a quem estes homens pregavam. E a Bíblia vai dizer que, incomodado Paulo com aquilo, ele vai repreender o espírito que estava sobre aquela mulher. E a Bíblia não continua falando sobre a vida daquela mulher, mas a Bíblia vai falar que os senhores daquela mulher, eles ficam indignados, porque aquela mulher trazia lucro para aqueles homens. Primeiro ponto que me chama a atenção dentro dessa mensagem: eles não ficaram felizes com a libertação daquela mulher. Eles não ficaram felizes quando o poder de Deus se manifesta na vida daquela mulher e transforma toda a história daquela mulher. Mas se iraram com Paulo e Silas, porque
o senhor daqueles homens era o ouro, era a prata. Indignado com Paulo e Silas, vão se apresentar a eles, aos magistrados. Mas eu quero aqui trazer para a nossa meditação, nos dias atuais que nós estamos vivendo hoje, nós estamos sendo cada dia mais exprimidos pela sociedade, pela mídia, por um poder corrupto. E às vezes, meus amados irmãos, quando nós pregamos sobre... Eu vi uma reportagem de um homem pregando um evangelho na rua, pregando a palavra do Senhor na rua, e ele foi rodeado por uma tão grande multidão, e eles oprimiam ele, e fazendo com que ele calasse. E às vezes, somos assim, irmãos, nas redes sociais, nas praças, quando nós falamos de Jesus, somos vistos como loucos, como caretas, mas, mesmo assim, quando nós abrimos a nossa boca, as pessoas que estão nos ouvindo às escondidas, ou distante de nós, o Espírito de Deus tem poder de visitar, de transformar, de restaurar e mudar a vida daquelas pessoas. Eu quero dizer para você a primeira coisa nessa noite: não cesse de falar do amor de Jesus, ainda que algumas pessoas tentam te calar, mas pessoas estão sendo transformadas pelo poder de Deus. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens foram apresentados, a Bíblia vai dizer que aqueles homens foram açoitados, e a Bíblia vai nos dizer que aqueles homens foram presos, acorrentados. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. Às vezes, se fosse eu, se fosse você, dentro da prisão, ali preso, acorrentado, nós às vezes, meus amados irmãos, iríamos virar uns para os outros e iríamos falar assim: que Deus é esse que nós servimos, que nos permitiu ser chicoteado, que nos permitiu ser preso, acorrentado. Que Deus é esse que nós servimos, que falamos do amor dele, que através da nossa vida nós vimos pessoas sendo curadas, nós vimos pessoas sendo transformadas, nós vimos pessoas ser libertas, mas nós agora estamos presos. Será que Deus nos abandonou? Será que Deus se esqueceu de mim? Eu vejo muitas pessoas frustradas nos dias atuais de hoje, por causa de um falso evangelho que se prega na nossa sociedade. Ou algumas pessoas que levantam suas mãos, entregando a sua vida para Jesus com a esperança de um evangelho totalmente diferente daquilo que Jesus anunciou. Primeira coisa, o evangelho nunca foi casa, carro, mansões. O evangelho nunca foi melzinho na chupeta e mamão com açúcar. Antes de Jesus ser apresentado pelo apóstolo João pregando no deserto, batizando no rio Jordão, eu vejo o profeta João pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Eu vejo Jesus também pregando arrependimento. Eu vejo Jesus, meus amados, também pregando renúncia. Eu vejo Jesus falando: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz a cada dia e siga-me. Quando então eu vejo o apóstolo Paulo preso ali nas prisões, meus amados irmãos, eu começo a enxergar Romanos capítulo 8, versículo de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu quero ler aqui, meus amados irmãos. Olha, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu amado, eu começo a entender que quando Paulo está na prisão, meu amado, ali junto com Silas, e a Bíblia vai dizer, meus amados, que eles começaram juntos a cantar cânticos de louvor e de adoração a Deus. E também, meus amados irmãos, juntos começaram a orar, meus amados irmãos. Eu quero aqui conjecturar, meus amados, porque a Bíblia vai dizer que também aqueles que estavam presos junto com Paulo e Silas, meus amados, começaram a ouvir Paulo e Silas adorar o Senhor na prisão, meus amados. Eu quero conjecturar aqui, porque se fosse eu, meu amado, eu iria dizer assim: olha, como assim? Aqueles dois homens sendo presos por causa desse Jesus, sendo chicoteado por causa de Jesus, e como assim, mesmo assim eles continuam adorando a este Jesus. Eu não estou entendendo o que é este Jesus, eu não estou entendendo o que Jesus é para esses dois homens, porque chicoteado e preso, e a adoração não se cessa nos lábios destes homens. Sabe por causa de quê? Eles ainda não tinham entendido Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 35. Nada pode me separar do amor de Jesus. Meus amados irmãos, eu me lembro de quando, meus amados, no texto também, quando Jesus tem um encontro com o apóstolo Paulo, Jesus vai dizer para Paulo assim: olha, até aqui você perseguiu, mas a partir de hoje você será perseguido. Meu amado, não é porque Jesus, o Senhor, estava, meu amado, trazendo algo ruim para a vida de Paulo. Sabe o que Deus estava falando com Paulo? Ei, Paulo, ei, eu vou te fazer um pregador, eu vou te fazer um servo meu. Deus está falando assim: todo aquele que entrega a sua vida para mim, todo aquele que se envolve com a minha graça, todo aquele que me serve genuinamente, ei, alguém vai criticar ele, alguém vai falar mal dele, alguém vai dizer que ele é louco. Paulo, todo aquele que se envolve comigo, todo aquele que se lança aos meus pés, alguém vai dizer que ele é louco, alguém vai criticar. Quantos às vezes de vocês que estão presentes aqui, nessa noite, neste lugar, que não foram criados no Evangelho, um dia, antes de conhecer Jesus, olhava para os crentes, até rejeitava os crentes, quando chegava um crente virava as costas, criticava, falava mal dos crentes, mas Jesus te pegou um dia, o Espírito Santo te encontrou, e hoje, quem é caluniado é você. Hoje, quem é criticado é você. Aleluia! E eu vejo, meus amados, aqui
Paulo e Silas adorando o Senhor, glorificando o nome do Senhor, meus amados, e aqueles homens confusos, como assim eles continuam adorando? Como assim eles continuam exaltando a este Deus? E de repente, meu amado, houve-se um terremoto. Até então, aqueles presos não conheciam, tinham ouvido falar de Deus. Até então aqueles presos estavam confusos, como eles continuam adorando. Agora, meus amados, eu quero conjecturar aqui. Imagina aqueles presos falando assim: ei, tem razão daqueles homens continuar a sua adoração, porque o Deus a quem eles servem, ainda que foram chicoteados, ainda que foram presos, mas ele serve um Deus do impossível. Ele serve um Deus que quebra cadeias. Ele serve um Deus que abre portas. Ele serve um Deus que fecha portas. Ele serve um Deus que ouve o vosso clamor e as vossas adorações. Aleluia! Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Nós estamos em um período de clamor e adoração ao nome do Senhor, tanto aqui na sede como nas congregações. Aleluia. Às vezes, meus amados, você se encontra em uma situação difícil. Parece que as portas se fecharam. Parece que angústias do inferno sobrecaiu sobre a sua vida. Mas tem um porém. Quantos dias você veio aqui para o clamor? Não era a mensagem que eu tinha preparado. Mas Deus está mudando um negócio aqui. Aleluia. Quantos dias você veio ao clamor? Aleluia. Aí você diz: Senhor, as cadeias ainda estão fechadas. Aí Deus está dizendo para você nessa noite: você ainda não se voltou para a adoração. Senhor, eu ainda encontro na mesma situação, na mesma luta. O Senhor está dizendo assim: você ainda não entrou em propósito comigo. Aleluia. Você olha para um lado, para o outro, mas parece que eu estou acorrentado. O Senhor está dizendo assim: estou esperando você começar a me adorar. Cantamos a canção aqui falando que Deus vai na frente abrindo o caminho. Irmãos, Ele vai. Ele vai, Ele abre, Ele quebra, Ele derruba, Ele cria pontes. Meu amado, Ele faz. Mas, meu amado, Ele só faz quando nós entendemos que nós somos adoradores. Ele só faz quando nós entendemos, meu amado, que Ele é Deus e Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Você tem esperado no Senhor? A palavra, meu amado, esperar não é cruzar os braços. A palavra esperar é: enquanto, meu amado, você está na luta, você adora. Enquanto você está na prova, você adora. Enquanto você está passando por um momento difícil, você adora, meu amado. Sabe por causa de quê, meu amado? Enquanto nós adoramos. Aí eu vejo aqui, meu amado, no capítulo 8 de Romanos, meu amado: quem pode nos separar do amor de Cristo? As lutas, a angústia, as aflições. Sabe o que aqui o texto está dizendo, meu amado? Nada pode apagar em mim a chama que arde por Jesus Cristo. Não são as lutas que vai cessar a minha adoração, não é a angústia que vai cessar a minha adoração, não é as adversidades que vai cessar a minha adoração. Nada pode me tirar da adoração, nada pode me tirar do louvor. Eu estou em contínua adoração ao meu Senhor. Enquanto eu passo por luta, eu adoro. Enquanto eu passo por aflição, eu estou prostrado diante dos pés do meu Senhor. Aleluia. Rabai Cho. Ei.
muitas pessoas que dizem assim: estou frustrado, não acontece nada na minha vida, espero isso, espero aquilo, espero outro. Mas a Bíblia nos ensina, enquanto nós esperamos o Senhor, nós esperamos com o joelho no chão. Enquanto nós esperamos o Senhor, ei, deixa a água correr, nem que seja até de rio acima, porque se Jesus quiser dar uma volta no negócio, Ele faz, meu amado. A Odisseia falou algo aqui na ministração interessante, sobre a forma de Deus responder. Sabe qual é o nosso maior problema? Que nós clamamos, mas queremos que Deus responda aquilo que queremos ouvir. Os nossos ouvidos nunca estão atentos, abertos, para ouvir a voz de Deus. Sabe por causa de quê? Só queremos ouvir sim. Só queremos ouvir vai. Só queremos ouvir faça. Só queremos ouvir eu sou contigo. Paulo queria pregar numa cidade, Deus falou com ele: não prega. Ele foi para outra cidade também, não. Aí o Espírito Santo leva Paulo para ser preso, irmãos. Vai entender Deus. O Espírito Santo leva Paulo para ser preso, mas mesmo assim Paulo não questiona Deus, porque Paulo, meu amado, ele confiava em Deus, e Paulo sabia que em tudo Deus tinha um propósito. A prisão de Paulo e Silas, creio eu, que houve conversão, meu amado, nos presos. É impossível. É impossível, na meio daquela multidão de presos, meus amados, Deus sacudir a estrutura daquele lugar, visitar aquele lugar e não sair um preso convertido. Até o guarda converteu, e mais os presos que estavam passando um momento de aflição. Porque assim, irmãos, na hora que o cabra chega na luta, ele vira o maior adorador. Na hora que o negócio aperta para o lado dele, pastor Lenilson pode pôr oração que meia-noite, 11h50 está na porta da igreja. É assim. Eu creio que na hora que aqueles homens estavam na prisão ali, angustiados, tristes, quando viu o mover de Deus, eles já estavam, meu amado, na angústia, se aquebrantaram diante de Deus. A prisão de Paulo e Silas fez que o nome do Senhor foi glorificado. O chicote de Paulo e Silas, chicoteada que eles levaram, Deus salvou um homem e uma família. Ei, será que você não parou para pensar até hoje que às vezes a luta que você está passando, Deus está querendo te usar para alcançar alguém que está do seu lado? Porque é assim, irmãos, é assim. Às vezes as pessoas olham para nós passando por uma luta, um processo horrendo, e olham e falam assim: como que ele consegue? Como que ela consegue? Mesmo assim, eles têm um sorriso no rosto. Mesmo assim, ele não se abate, ela não se abate. Mesmo assim, está com as cabeças erguidas. Como pode? Só tem uma explicação: é o Deus que ele serve, é o Deus que ela serve. Não tem outro meio. Amados, deixa eu falar um negócio com você aqui. Não deixa angústia,
Não deixe as aflições, não deixe a tempestade, não deixe a luta, não deixe a perseguição cessar a chama que existe em você. Ei, mas faça com que a sua adoração quebra cadeias na sua vida. Aleluia! Faça que com a sua adoração, meu amado, derruba muralhas. Você não serve um Deus que simplesmente Ele olha para você e não enxerga as suas aflições, e não ver as suas angústias, as suas guerras e as suas batalhas. Ei, deixa eu te falar um negócio com você. Todos os dias Deus contempla, todos os dias Deus vê aquilo que você está passando, que você está enfrentando. E você nunca pode desistir de parar na caminhada, porque um dia você vai dizer assim: eu criei no meu Senhor, e no momento certo, na hora certa, Ele ouviu o meu clamor. Ei, quero contar uma pequena experiência para você aqui. Certo dia, bem anos atrás, aproximadamente, há 6, 7 anos atrás, morava ainda em São Geraldo Baixio, e todos os dias, em todos os cultos, todos os trabalhos, professor de escola dominical, discipulado, pregando, meu amado, uma angústia tomou conta do meu coração, uma tristeza tomou conta do meu coração. Eu não conseguia explicar o que eu estava vivendo, o que eu estava passando. Não tinha prazer. Vou ser sincero, eu ia para a igreja adorar a Deus, mas aquela angústia, aquela tristeza. Mas dentro de mim, por mais que tinha uma angústia, eu tinha um prazer de estar na casa do Senhor. Certo dia, eu deitado na cama, foi a primeira vez que eu ouvi um louvor daquela banda Ministério Zoe, Aquieta Minha Alma. E aquele louvor me levou a estudar os salmos. Porque está batido a minha alma, porque te perturbas em mim. E eu fui ver que aqueles salmos, aquele povo estava passando por um momento difícil de guerra e de batalha. Mas no final aquele salmista diz assim: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Meu amado, meu coração se encheu de alegria. E eu disse assim: isso é só um momento passageiro. É um momento de guerra e de luta que eu estou vivendo. É um momento de aflição que eu estou vivendo comigo mesmo. É um momento de guerra e de batalha que eu estou vivendo. E isso vai passar. Eu estou esperando no Senhor. Meu amado, a partir do momento que eu entendi aquilo, esperar no Senhor, porque tudo era passageiro, meu amado. Eu acordei no outro dia, meu amado, deixa eu te falar, um gatinho, meu amado, que estava tentando fazer eu correr, meu amado. Se um leão pulasse na minha frente, eu fazia, meu amado, igual Davi. Eu encarava ele, porque a minha esperança estava no Senhor. Aleluia! Meu amado, deixa eu te falar uma coisa.
Nós, quando, meu amado, estamos com os olhos fitados, com o coração voltado para Deus, quando uma chama está acesa dentro de nós, meu amado, mesmo nas aflições, nós adoramos, meu amado, nós exaltamos, nós glorificamos o nosso Deus. Aí aquelas pessoas olham e falam: ele é doido. Nós somos doidos mesmo, doido por Jesus Cristo. Ele é louco, somos loucos mesmo, porque a nossa esperança, a nossa fé está depositada naquele que tudo pode. Ei, não tem nada, não tem nada. Quando nós entendemos, quando nós somos encontrados, quando nós somos visitados, quando nós somos cheios pelo poder do Espírito de Deus, meu amado, tudo nessa terra que nós esperamos some. Nada disso nos atinge. Calúnias, aflições, deserto se tornem rios de água. A pessoa olha para você e fala assim: ele está nadando na areia, mas você está dizendo assim: estou esperando, mesmo que eu estou nadando em areia, rio de água surgirá. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Jesus, Ele quer te visitar de uma forma poderosíssima. Ele quer quebrar cadeias na sua vida. Ele quer derrubar muralhas na sua vida. Ele quer, meu amado, despedaçar as correntes que tem, meu amado, te amarrado. Mas só vai entender, só vai acontecer o dia que você entender que você precisa se tornar um adorador. Não tem correntes que não quebra diante de um adorador. E mesmo que a corrente, meu amado, mesmo que uma aflição, mesmo aquilo que você necessita, meu amado, não aconteça, meu amado, você vai entender uma coisa aí: tudo tem um tempo. E se não acontecer, você vai encontrar naquele texto: a minha graça te basta. Aleluia. Aleluia. Tem aproximadamente 8 meses que estou passando por um momento difícil de minha coluna. Até poucos dias eu orei a Deus: Deus me cura. Deus não curou. Eu falei assim: Senhor, está nas tuas mãos. Se eu quiser curar e colocar uma coluna nova, o Senhor coloca. Senhor, foi a minha oração com Deus diante de Deus: Senhor, mesmo se eu chegar a um dia e numa cadeira de roda, Tu serás o meu Senhor. Eu não te adoro pelo que o Senhor faz, eu não te adoro pelo que o Senhor me dá, eu te adoro porque o Senhor é o Deus da minha vida e da minha salvação. Porque eu sei que um dia que eu chegar lá, não haverá dor, não haverá aflição, não haverá angústia, não haverá tristeza. Verei Ele face a face e o adorarei para todo sempre. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Apóstolo Paulo estava firmado nisso. Paulo, meu amado, as atitudes de Paulo está dizendo assim: os meus pés estão caminhando nessa terra, mas estou rumo aos céus. Paulo está dizendo assim: os meus olhos estão avistando as coisas nessa terra, mas a esperança é de avistar a Ele face a face. Paulo está dizendo: ei, por mais que eu estou passando por aflições nessa terra, mas Ele um dia vai, meu amado, me abraçar e vai tirar toda angústia, todas as aflições. Meu amado, eu vejo Paulo dizendo algo tão interessante, meu amado. Ele vai dizer assim: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo está dizendo assim: posso ter sido chicoteado, ainda que haja um espinho em minha carne, ainda que eu seja rejeitado, mas as marcas do Senhor se encontram no meu corpo.
O maior problema nos dias atuais, os cristãos nos dias de hoje não suportam as aflições para ter a marca de Cristo. Quem pregou para você dizendo que entrega sua vida para Jesus, que será melzinho na chupeta, pregou o evangelho falso. O evangelho toda a vida foi renúncia. O evangelho todo dia será cruz. O evangelho todo dia da nossa vida, nós temos que deixar, nós temos que abandonar por causa de Jesus. O evangelho todo dia da nossa vida você precisa lançar a sua face. Se alguém falou mal de ti, ele vai falar de novo. Pastor Lenilson falou algo aqui sobre amar, até mesmo quem te persegue. Essa era a chama que queimava dentro de Paulo, porque Paulo foi um perseguidor, e a chama que queimava dentro dele era: ei, eu fui um dos perseguidores, agora eu sou perseguido, eu preciso amar quem me persegue. Eu preciso que as mesmas pessoas que agora estão me seguindo, eles tenham a mesma experiência que eu tive com Cristo. Eu me lembro, foi domingo, a Mariana até estava lá na igreja domingo. Domingo após o jantar, experiência rapidinha aqui. Chegou sempre um jovem, aparece na igreja, que todo domingo a gente tem um café lá após o culto. E igreja pequena é mais fácil, né, irmãs? E todo domingo a gente tem um café. E domingo passado, sábado passado a gente teve um evento lá que a gente organizou, sábado passado, e sobrou umas carnes e um arroz. A gente fez uma gracinha, a gente fez uma janta e um churrasco lá para os irmãos. E chegou um rapaz lá, e chegou depois um outro rapaz, todos os dois bêbados. E um dos rapazes, ele tem costume de ir na outra igreja lá, pedir oração, e demônio se manifesta, ele faz os cambau lá dentro da igreja. Vou ser sincero, ele brinca com o povo lá dentro. E ele chegou lá, cumprimentei ele, chamei ele para vir para cá, ele não quis, ele sentou em um lugar mais distante. Perguntei se ele queria uma carne, ele: não quero não. E depois ele falou assim: não, eu quero. Levei uma carne para ele. Ele falou assim: eu quero que você ore para fulano. Eu falei assim: eu vou orar para ele, deixa ele comer primeiro. O outro rapaz comeu a carne, orei para o rapaz. Ele olhou para mim assim e fez assim: você não é pastor não? Olhei no olho dele, falei assim: você quer mais carne? Irmãos, as pessoas vão ser levantadas por Satanás por te criticar, para querer zombar da sua fé. Aí ele falou assim: eu quero que você ore para mim. Só que quando as pessoas olham para mim, demônio se manifesta. Eu estou cheio de demônio. Eu falei: você está cheio de cachaça, rapaz. Não, mas você vai orar para mim. Eu falei assim: eu não vou orar para você, que eu não quero você fazendo gracinha comigo. Aí ele regalou o olho. Ele falou assim: eu vou embora. Eu falei: não, você vai ficar, que eu ainda tenho algo para te falar. Eu falei assim: você precisa tomar vergonha na cara e mudar de vida. Eu fui pesado. Eu falei assim: mesmo eu falando, eu não vou orar para você. Falei com ele assim: você vai lá na igreja, eles oram para você, o demônio se manifesta, você faz maior bagunça lá, e depois que você sai de lá, você entra para o boteco. Você vai beber, vai prostituir, vai adulterar, vai usar droga. Falei com ele assim: deixa eu te falar uma coisa, o dia que você quiser mudar de vida, eu estou aqui para te ajudar, mas não vem com brincadeira comigo não, que eu não sou um homem de brincadeira. Falei com ele: não vem zombar e brincar comigo não. Comigo não, meu filho. Falei assim: você tem que tomar vergonha na cara. Eu falei com ele: tem o inferno te espera, tá?
Falei com ele assim: você está do jeitinho que Satanás te quer. Falei com ele: não adianta eu orar para você e você continuar da mesma maneira. Eu falei com ele assim: a palavra vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho não entrar, não tem mudança. Mas se você não quiser o Filho, eu não vou perder tempo com você. Falei: o que? Você pode me criticar, você pode falar mal de mim, que eu não estou nem aí com você, porque a sua vida está toda torta, que você fala de mim, meu amado. Falei: se você fala de mim, eu estou nem aí com a sua vida, porque, meu amado, a minha vida está diante de Deus. As pessoas vêm para te criticar, as pessoas vêm para tentar zombar de você, mas quando você, meu amado, se posiciona como servo de Deus, ei, o diabo tem que bater em retirada. Ele olhou para mim e falou assim: ei, espera aí, o meu corpo está arrepiando do que você está falando comigo. Eu falei assim: mas eu não vou orar, você precisa mudar de vida. Ele falou assim: ei, você me dá mais uma carne que eu quero ir embora. Eu falei assim: eu te dou, você pode ir, mas sabendo de uma coisa: Jesus morreu para te salvar, mas da mesma forma que existe um céu que Ele preparou, o inferno te espera também. Dei ele um prato de carne, ele virou as costas. Até hoje não vi ele. Mas deixa eu te falar, deixa as pessoas te falar que você não é crente, que você é um irmãozinho de nada. Ei, quem te conhece é o Senhor. Quem te conhece é Deus, meu amado, e você sabe o poder do Deus a quem você serve. Você não precisa se apresentar para ninguém, você não precisa querer fazer: ei, eu vou apresentar este Deus. Ei, meu amado, Deus, meu amado, é manifesto através da sua vida, dia a dia. O poder de Deus é manifesto na sua vida, meu amado, no seu andar, no seu falar, no seu comportamento, em quem você é. Não precisa de você ficar procurando alguém endemoniado para você estender a mão, para as pessoas verem que você serve um Deus todo-poderoso. Tem pessoas aí que parece que faz parte do caça-fantasma. Jesus, meu amado, quando Ele entra na casa, Ele transforma a casa. Mas se a casa não quiser Jesus, meu amado, o negócio continua do mesmo jeito, até pior. Essa casa está suja, e ela quer às vezes falar de você. Aqueles homens prenderam Paulo e Silas por causa de coisas terrenas, mas não sabendo que Deus estava no negócio, que Deus tinha um mover ali, que Deus queria resgatar vidas, que Deus queria restituir vidas, e que Deus queria manifestar o poder dele naquele lugar, através das ações dele. Meu amado, quando Deus quer te usar, meu amado, Deus permite até mesmo o inimigo, permite. Quando Deus quer restituir, meu amado, Deus faz algo que você não entende. Quando Deus quer encontrar alguém, quando Deus quer restaurar a vida de alguma pessoa, quando Deus quer manifestar o poder dele, Deus faz algo que você não entende. Depois você vai ver: ei, Deus mexeu nesse negócio, Deus fez algo através deste negócio. Você vai falar assim: ei, as lutas não foram em vão, as adversidades não foram em vão, os tempos de batalha não foi em vão. Os tempos de batalha forjou em você homem e mulher de Deus, fez você conhecer verdadeiramente quem é o Deus a quem você serve. É através da batalha que nós conhecemos o nosso general. É através das guerras que nós conhecemos o poder do Deus a quem nós servimos. E Deus, cada dia que vai passando, que nós temos intimidade com Ele, nós vamos ver como esse Deus é poderoso. Aleluia. Feche teus olhos, curva sua cabeça. Eu quero orar com você nessa noite.
Senhor Deus Todo-Poderoso, diante, ó Pai, da Tua presença, diante do Teu altar, primeiramente, ó Deus, nós damos graças ao Teu santo nome, exaltamos, bendizemos a Ti, Tu és o nosso Senhor. Pai Santo, nós não Te adoramos, ó Deus, por aquilo que o Senhor faz, mas sim porque o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, e não há outro além de Ti. Deus amado, Deus querido, cada vida que adentrou neste lugar nessa noite, que está passando por momentos difíceis, de guerras, de batalhas, Pai Santo, o Senhor é conhecedor de todas as coisas, e o Senhor tem poder de mudar histórias. Pai Santo, mas que pessoas que adentrou neste lugar, que possam entender também, ó Pai amado, Deus querido, que o Senhor está querendo fazer deles verdadeiros adoradores. Pai amado, que pessoas que adentrou neste lugar, ó Pai, que está passando por um momento de aflições, que ainda, ó Pai amado, Deus querido, não entregou ao Senhor por completo em adoração, em louvor ao Teu santo nome, ó Pai amado, Deus querido, que eles venham entender que o Senhor está querendo forjar neles, ó Pai amado, Deus querido, verdadeiros adoradores ao Teu santo nome. Deus santo, Deus poderoso, que enquanto a Tua igreja, ó Pai, o Teu povo estiver Te adorando, o Senhor vem, Deus, revesti-os de poder, de graça, de unção, de autoridade. Pai amado, Deus querido, que enquanto, ó Pai, o Teu povo estiver Te adorando, o Senhor vem, Deus, manifestar o Teu poder, o Senhor vem, Deus, quebrar cadeias, o Senhor vem, Deus, quebrar muralhas, o Senhor vem, Deus, desfazer, ó Pai amado, Deus querido, todo o levante do inimigo. Pai Santo, ao findar, ó Pai, essa campanha de adoração, de louvor, de oração ao Teu santo nome, que vidas, ó Deus Pai amado, ó Deus querido, possam, ó Senhor Deus Pai, falar das grandes coisas que o Senhor tem feito. Deus Santo, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, que é para isso que nós fomos criados, para prestar a Ti, ó Deus, louvor, cultos de adoração ao Teu santo nome. Nós somos criados, ó Pai, para bendizer a Ti, para apresentar, ó Pai amado, Deus querido, para essa geração o Deus a quem nós servimos. Senhor Deus Pai, toma cada vida diante da Tua presença, diante do Teu altar. Pai Santo, é o que eu Te peço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, ó Deus. Aleluia, aleluia. Eu te convido a colocar sobre os pés, no nome de Jesus. Pastor Lenilson pediu que eu podia impetrar a bênção apostólica. Deixa eu te falar uma coisa antes de impetrar a bênção apostólica. Ei, se você não é adorador, começa a ser. Se você, meu amado, tem vivido no silêncio, comece a incomodar o inferno com a sua adoração. Se você tem vivido em dias de angústia, mesmo assim continue adorando. Se você tem passado por aflições, mesmo assim continue na adoração. Continue, não cesse a adoração em teus lábios. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem um texto na Bíblia que fala assim: muitos me adoram com os lábios. Deixa eu te falar, não faça da sua adoração somente da boca para fora, mas busque uma chama viva de Deus que queima dentro de você, que a sua adoração venha do âmago da sua alma, e que a sua adoração possa incomodar algumas pessoas e fazer com que quem está em seu lado também se torne um adorador. Aleluia. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolação
e comunhão do Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, sua casa, sua família e sobre toda a igreja, Senhor, espalhada na face da terra, e todos que acreditam, amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.